Olá pessoal, bom dia para todos. Antes de dar o começar a mensagem, eu quero dizer que eu fico muito alegre no mês de outubro, final de outubro principalmente, porque aí eu vejo que os cristãos eles se movem, né? Eu nunca recebi tanta mensagem mandando eu me cuidar com o Dia das Bruxas, para eu não comemorar o Dia das Bruxas, e eu acho isso muito legal. Quando os cristãos realmente se levantam e vão combater algo errado, mas ninguém me falou sobre a importância do discipulado no dia 30, ninguém me falou sobre o cuidado que nós temos que ter contra a mentira no dia 29, ninguém me falou da nossa vida santa no dia 28, e parece que nós escolhemos um dia para ser os maiores cristãos do mundo, e queremos passar a faca nos nossos maiores inimigos e esquecemos os outros dias. Então eu quero dizer para vocês que sim, nós temos que cuidar com tudo, mas principalmente a nossa luta é diária, a nossa luta é todos os dias, contra todas as armadilhas que nos são postas, e a gente também tem que ficar esperto com isso, que a nossa luta ela não começa no dia 29 às 23, dia 30 e 23h59, e vai até as 0 hora do dia 31, mas a nossa luta é diária. Então nós precisamos ser muito bons cristãos e precisamos estar muito atentos a todos os dias lutar contra as armadilhas que a sociedade nos coloca. Além disso, comemorar no dia 31 a reforma protestante que devolveu Cristo à igreja, devolveu a graça à igreja, nos deu a possibilidade de termos a Bíblia na nossa língua e lermos, e isso é para nós um grande privilégio. Não fosse isso, sabe-se lá como é que as coisas iam acontecer. Então, é momento de celebrar, é momento de cuidar, mas não só no dia 31, todos os dias, em todas as circunstâncias. Para a ceia de hoje, eu vou encerrar, então, o mês que eu tenho me proposto a falar a respeito da igreja, né? Nas 2 últimas vezes que eu estive aqui, eu falei sobre a igreja como o corpo de Cristo. E como isso influencia a minha vida, influencia o meu modo de viver, o meu modo de ver o cristianismo, a minha comunhão em relação com Deus, como tudo isso é importante. E para encerrar, então, nesse momento, eu sei que nós já estamos em novembro, mas eu comecei em outubro, mas teve a Bienal que atrapalhou, né? Então eu vou recuperar a aula da Bienal. E eu quero falar, então, hoje, continuar falando sobre igreja e encerrar pelo menos esse período. E hoje eu quero falar sobre igreja não mais como corpo, afinal de contas vocês já devem ter compreendido com os meus 2 últimos estudos, mas hoje eu quero falar sobre igreja como a família de Deus. Nós vamos celebrar aqui a ceia e Cristo morreu, e desde o princípio Deus é um Deus de comunidade. É um Deus de comunidade, porque se você pegar lá no Éden, você tem uma palavra de Deus, onde ele fala, o único momento da criação em que ele diz que não é bom, Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que possa ser complementar. Depois disso, nós temos um Deus que vai fazendo aliança, que parece ser feita com homens, e no fundo é, mas na verdade é feita com mais do que isso, porque quando ele faz uma aliança com Abraão, ele diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Não era só Abraão e não era só a família de Abraão. Depois ele vem com Moisés e ele entrega a lei, e a lei não é entregue a uma pessoa só, ela é entregue a um povo que estava no Egito e naquele momento recebeu então a liberdade. E aí esse povo passa a ser a identidade de Deus. E depois nós temos o Novo Testamento, em que Jesus vem e morre, e não por uma só pessoa. Morre por sua igreja, pelo seu povo, pelo pecado de muitos, né? Depende da tua linha teológica, o pecado de todos ou de não todos, mas enfim, a questão é que ele morre pelo pecado de muitos. E Cristo, então, ele vem comprar um povo para si. E se eu não entendo essa verdade de que eu sou um indivíduo em um corpo, em um grupo, em uma família, eu corro o risco de entender de forma equivocada tudo
o Novo Testamento, né? Toda a proposta de Deus no Evangelho. E eu creio que nós estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais individualista, e a minha briga não é contra o individualismo, mas é contra os frutos que o individualismo podem trazer e podem nos legar. E faz com que a gente, inclusive, deixe de viver o cristianismo em sua forma plena, porque estamos tentando viver o cristianismo de uma forma individualista. Eu tenho o meu Cristo, é o meu jeito, é a forma com que eu vou me expressar, ou vou expressar o meu cristianismo, e isso é extremamente ruim. Hoje essa semana eu vi os frutos disso em uma circunstância bastante específica, que me fez pensar e orar muito sobre isso. Aconteceu que nós tivemos que fazer uma ajuda, nós tivemos que pegar um objeto na casa de uma pessoa, colocar esse objeto em cima de uma caminhonete, de um veículo, e esse objeto então foi levado para um outro lugar. E o que eu achei interessante é que nada foi feito contratado, era todo mundo voluntário, cada um tipo assim, tu pode me ajudar? Posso ajudar? Aí eu vou com a caminhonete, beleza, eu vou com os braços lá, nós damos jeito e tudo bem. Foi ótimo. Mas o que me assustou foi que, quando chegou o veículo, tinha uma pessoa dentro desse veículo, e ela ficou todo o momento, era filho do motorista, ficou todo o momento ali dentro daquele veículo, sem sequer, primeiro, cumprimentar as outras 5 pessoas que estavam ali ao redor, sem sequer dizer assim, galera, eu vejo que vocês estão meio que fazendo força aqui, vocês querem uma ajuda, vocês querem alguma coisa assim. Não, ela ficou totalmente desconectada da situação, das pessoas ao seu redor, e ela ficou alienada, mexendo no seu celular, sem sequer mover ou dar qualquer sinal de que havia vida ali. Sabe por que isso me assusta? Porque talvez um dia, essa criatura, ela escute de Jesus, e eu espero que escute. E talvez um dia essa criança se converta. E como é que eu, colocando ela dentro de uma igreja, eu vou explicar para ela que ela tem que ajudar, servir, se envolver? Se ela nunca fez isso no seu dia a dia. Se o pai fica tranquilo de ver ela ali, simplesmente desconectada de todos, de auxiliar alguém, de se comover com alguém fazendo alguma coisa, e talvez dizer assim, eu posso ajudar, e tu vai dizer, não, está tranquilo, legal, fica aqui olhando, ou sobe ali, dá uma olhada, vê se acorda, está assim, está assado, sei lá. Como é que eu vou fazer isso? Então esse é o grande problema da nossa sociedade hoje. Nós estamos ficando cada vez mais individualistas e tudo que vivemos está dentro das nossas 4 paredes. No máximo, talvez, na tela do nosso smartphone ou da nossa Smart TV. E nós precisamos acordar uma geração de que existe 8 bilhões de pessoas além dela na Terra. E de alguma forma ela precisa criar laços de interação com essas outras pessoas, que não sejam só do TikTok, que não sejam só do YouTube, que não seja... mas nós precisamos criar laços mais profundos do que isso. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Ele vem nos ajudar a olhar o próximo, porque Ele olhou o próximo. E eu acho que esse é o contexto em que Jesus nos chama para vivermos o contexto de corpo, como igreja, e principalmente hoje, de família. Para isso eu quero que a gente olhe mais alguns textos aí, e eu quero que você abra o Evangelho de Marcos, capítulo 3. De novo, nós não vamos fazer um estudo exaustivo desses textos, nós vamos fazer um estudo temático, então nós vamos olhar para a essência, não exatamente para o texto em si, ok? Mas Marcos, capítulo 3, versículo 32, vamos começar pelo 31, diz assim: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse:
aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aqui, ele igualou as pessoas que estavam ao seu redor, as pessoas que estavam fazendo a vontade de Deus, às pessoas diretamente conectadas à sua família. Jesus está dizendo que, quando nos reunimos ao redor dele, como um todo, somos tão família quanto você ter vindo ou não do útero de alguém. Você ter compartilhado ou não o útero de alguém. E Jesus está dizendo que isso é a mesma coisa. Também no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 28, os discípulos estão conversando com Jesus, e tinha sido logo depois de um ensino de Jesus a respeito daquele jovem rico. Não sei por que chama de jovem, porque em momento algum a Bíblia diz que era um jovem, mas enfim, o homem rico, aquele homem que, teve problemas em abandonar as suas riquezas. E no versículo 26, na verdade, podemos começar dizendo assim: os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Porque Jesus tinha mandado o homem abandonar tudo e segui-lo. Agora, então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Olha como Jesus diz que todos aqueles que haviam abandonado sua família de origem recebem já agora, não é lá na frente. Na frente receberão a vida eterna, mas recebem já agora mãe, pai, irmãos, mais do que recebe casas, Ou seja, é recebido na casa de alguém, é tido por irmão por alguém, é tido por filho, ou considera alguém pai, quando está nesse grupo chamado igreja. Olha a importância, antes ele iguala, agora Jesus diz que sim, uma vez que, se por ele você perdeu, com ele você ganha toda essa comunhão. E último texto agora dessa primeira parte aqui, Paulo vai falar aos Gálatas. No capítulo 6, versículo 10. Paulo fala assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo está entendendo aqui que agora a igreja ela se torna uma família. E essa é a grande beleza do Evangelho, você ser introduzido em uma família. Você não foi introduzido apenas em uma nova realidade espiritual, que é verdade. Você não teve apenas os teus pecados pagos, o que é verdade. Você não tem apenas, entre aspas, se a gente pode chamar apenas, de uma comunhão única com Deus, em que você está lá agora e só tem uma cadeira sentada na frente, colocada na frente de Deus. Gostei desse ventinho, deixa eu botar ele assim. Uma só cadeira sentada na frente de Deus, e Deus está disponibilizando toda a sua atenção a você. Mas mais do que isso, Deus agora nos dá o presente de pertencermos a uma família, e isso é muito mais profundo do que o fato de dividirmos um DNA. Essa é a verdade do Evangelho. E hoje nós vivemos em uma sociedade que cada vez mais valoriza o DNA, e nós valorizamos cada vez menos o fato de pertencermos a Cristo e de estarmos em Cristo. Então, quando eu olho para esses textos, eu vejo que nós, como sociedade, nós temos um problema. Dificilmente nós conseguiremos entender família se não tivermos crescido em uma família funcional.
E eu sei que muitos de nós aqui têm o privilégio de terem crescido em uma família estruturada, com pai, com mãe, com irmãos, que foram ensinados de forma carinhosa nos passos, tanto com Cristo quanto da sociedade. Eu sei. Ao mesmo tempo, cada vez mais é real que nós estamos recebendo pessoas que vêm de famílias disfuncionais. E com isso eu não estou dizendo que a família não funcionava. Eu só estou dizendo que faltava uma parte importante dessa família para ela funcionar de forma correta. Então, nós vivermos família, se não tivermos uma noção real de família, podemos talvez viver família de uma forma disfuncional como aquela da qual viemos. Também é um problema que a sociedade de hoje está se tornando fria e individualista. Como o exemplo que eu comecei dizendo para vocês. Nós somos capazes de entrar em um elevador com outro ser humano, dividindo 2 por 2, e a gente não é capaz de dar bom dia para essa criatura. É um outro ser humano que está ali, dá um oi. Não, a gente só cumprimenta os nossos. Então, outra coisa que eu vejo também de problema é que vivermos uma união familiar requer amor. E o problema é que no contexto atual, todo amor midiático, ou seja, todo amor que você vê na televisão, nos filmes, nas revistas e tudo mais, ele sempre é orientado ao contexto sexual. A ponto de nós crescermos em uma sociedade onde até pouco tempo atrás era avesso você dizer para um homem que amava outro homem. E o pessoal ficava... Por causa disso, nós somos poluídos em nossa mente em que toda espécie de amor é única e exclusivamente uma atração sexual. Então a gente ficava naquelas. Tu amava no máximo teu pai e teu avô. Ali. Qualquer coisa fora disso, perigo. Né? E quando nós falamos sobre igreja, nesse contexto familiar, e nós olhamos para todo o contexto bíblico, havia amor verdadeiro. Paulo manda todo mundo amar todo mundo. Aí diz, homem com homem, homem com homem. Ah, mas peraí, que história é essa? A nossa sociedade é tão poluída que ela chegou a interpretar de forma errada o amor que Davi e Jonatas tinham um pelo outro. A ponto de apontar ali, não, ali tinha coisa. Não, Davi, Jonatas, aquele amor entre... Nossa sociedade se poluiu de tal forma que nós não conseguimos mais mostrar amor. Então, um contexto de amor equivocado, um contexto social de individualismo e um contexto de famílias disfuncionais nos fazem agora capengar, nos fazem mancar, nos fazem andar errado como igreja. Não entendemos o que Cristo quer nos dizer quando dizemos que nós temos que ser a família de Deus. O que Deus quer então? O que Deus almeja quando Ele diz que nós somos família? Algo que se aproxime do amor na cumplicidade e na lealdade. Começa por aí. Eu tenho que amar e ser leal às pessoas da minha igreja tanto quanto eu posso e eu consigo. Eu tenho que, inclusive, chegar ao ponto de me sacrificar pelas outras pessoas. Por quê? Porque Cristo deu esse exemplo. Cristo se sacrificou por nós. Então, nós temos que ter um ambiente onde o carinho seja real. E eu tenho que gostar. Eu tenho que olhar para o Pedrinho aqui e dizer, Pedrinho, estou contigo, gosto de você, tenho carinho por você, amo você. E assim tem que ser para todo mundo. Para o Guto, para o Charles, para o Guilherme, para todos. Tem que ser assim. O que nós estamos tentando? Aí nós caímos no nosso erro como igreja. Nós estamos tentando experimentar família como estarmos nesse mesmo local todos juntos no domingo. E aí alguém vem aqui na frente e diz que bom estar aqui na família de Deus. E aí nós temos um momento de 1 hora, 2 juntos, saímos porta fora e não temos mais nenhum contexto junto. Não é assim que se vive família. Às vezes, quem sabe, o líder de louvor diz assim, abraça a pessoa que está do teu lado aí. Aí tu te obriga a ir lá, dá aquele abracinho, e aí diz, nossa, como somos família, e aí está cantando aqui, um corpo,
E aí nós vamos cantando e tudo, mas é errado isso? Não, não é errado. Não é errado, mas se essa é a única expressão que como igreja nós temos de ser família, aí está errado. Está errado o cara do louvor aqui pedir para a gente se abraçar? Não, não está. Está errado, porventura, nós... não, mas se isso é tentar experimentar família, nós estamos errados. Então, como igreja, colocar pessoas dentro de um prédio, ouvindo um estudo, não necessariamente é uma grande expressão de família. E isso é o que nós temos tentado. E é aí que nós temos falhado. O que nós deveríamos promover, então? O que nós deveríamos promover? Nós deveríamos investir nas pessoas até que nós tenhamos afeição por elas. Nós tínhamos que conviver com elas, nós tínhamos que ouvir as pessoas. Às vezes nós julgamos alguém porque, aquele ali, ele, sei lá, não gosta de tal coisa, é muito ranzinza, ele é isso, ele é aquilo. Cara, deixa eu sentar com essa pessoa aqui, e eu não vou concordar com a ranzinzice dele. Mas em algum momento eu vou viver com ele de tal forma que eu vou dizer, eu sei porque ele é assim. Eu sei porque ele é assim. Eu sei porque acontece assim, acontece assado. E algumas das pessoas que eu hoje tenho a oportunidade de viver aqui nessa igreja, eu sei porque agem assim. E eu consigo olhar além do mau humor, eu consigo olhar além da reclamação, eu consigo olhar além e entender o que realmente está sendo expresso no coração daquela pessoa. E eu posso não concordar com a forma com que ela expressa, mas eu posso dizer, entendo porque você está assim. Entendo porque você faz assim. Nós deveríamos ter momentos que promovam verdadeira proximidade, verdadeira comunhão, verdadeira amizade uns com os outros. Não apenas momentos, hoje o Grupo Célula é o quê? Vamos dar um estudinho, aí eu tenho 2 musiquinhas, dou o estudo aqui, alguém tem pedido de oração, oramos, tchau gente, tchau. Não, é para promover um momento de comunhão, de aproximação, de conversa, de abrir o coração, de poder falar aquilo que realmente incomoda. E o quão próximo nós devemos andar disso? Agora, para o meu terror, 3 textos que devem nos mostrar o quão próximo. Romanos, capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 16. Romanos 16, 16. Opa, meu virou uma página aqui. Paulo está dando saudações para a galera da igreja de Roma e pede para eles assim, saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas enviam saudações. Quer piorar a coisa? Vá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 26. Paulo fala assim, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. E para você não achar que é só Paulo que era o beijoqueiro, pode dizer, não, era Paulo, é tudo beijo. Vá para a 1ª epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 14. 1 Pedro 5, 14. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Pô, Pedrão, velho. Pedrão. Tu diz, Paulo, tá? Paulo, fariseu, beijo pra lá, beijo pra cá. Pedrão não, Pedrão brutal, pescador, né? Arrancou a orelha do Malco, queria virar com tudo, agora escrevendo aqui, mandando dar beijo. Essa é a afeição que nós deveríamos ter uns com os outros. Nós deveríamos ser como família a tal ponto que os nossos beijos uns com os outros, de homens com homens e tudo mais,
seriam uma expressão do verdadeiro carinho que nós sentiríamos ou deveríamos sentir uns pelos outros. Isso me dá arrepio, porque esse negócio de ficar beijando gente já não é comigo. Não é comigo. Eu já tenho a Simone, ela sabe aonde eu deixo ela chegar, os outros em geral eu tento deixar um tanto assim, né? E isso para mim foi assustador, principalmente quando eu cheguei lá no Uruguai, que o Uruguai é esse beijo, né? E aí, saludo! Pá! Dá um beijo e diz assim, tá, o que está acontecendo aqui nesse negócio? Agora, nós temos que entender que nesse contexto aqui, beijo era uma coisa muito importante, você não dava para qualquer um. Até era um tipo de sociedade que se você fosse pego na rua, beijando-se livremente, você poderia sofrer um grande processo, principalmente pelos líderes religiosos. E agora nós temos aqui um incentivo de que nós podemos sim nos saudar com beijos, e isso vai demonstrar carinho, cuidado, afeição, compromisso, amor uns com os outros. Nós temos promovido isso? Porque se como igreja não temos promovido isso, estamos falhando miseravelmente na nossa ideia do que realmente é ser família de Deus. Nós temos que nos envolver de tal forma até nos sentirmos pertencentes. Essa é a ideia. Você pertence à tua família de DNA? Claro que sim. Você pertence à tua mãe, você pertence ao teu irmão, você pertence ao teu pai, você pertence aos teus avós. Sim. Na igreja tem que ser a mesma coisa, nós temos que nos sentir pertencentes a isso. Como membros da família de Deus, nós temos que nos sentir parte. E isso é básico em todo ser humano. Só que eu só me comprometo com aquilo que pertence a mim. Então, se você não tem se comprometido com a igreja ainda não é para você a tua família. Porque quando é tua família, tu te envolve. Se o teu irmão liga dizendo, olha, estou devendo uma grana, ou estou passando necessidade, estou passando por um momento difícil, com certeza tu tira da tua boca para ajudar. Com a igreja deveria ser o mesmo contexto, o mesmo conceito. Nós só nos comprometemos com aquilo ao qual pertencemos. Hoje, o maior sentimento ocidental é a solidão. E nós temos aí a igreja com um extremo potencial de quebrar isso. Nós vivemos em um contexto de sociedade que desde a década de 70, as pessoas moram fora e longe das suas famílias, porque vão tentar a vida, porque vão tentar vencer, e aí o pessoal sai do interior para a cidade, e a cidade é cheia de pessoas solteiras, sem família, tentando se encontrar. Essa é a temática daquela série Friends. Um monte de gente solteira, sem família, tentando pertencer a uma só família. E aí aqueles 6 se juntam como amigos na cidade de Nova York, para ter algum contexto de sentimento, de participar junto, de estar com as pessoas. Esse é o contexto da maior parte das séries que você vai assistir. The Big Bang Theory, o que vai mudar é apenas a temática, mas a ideia é a mesma. Como pessoas solteiras podem viver um contexto familiar de amparo, amizade, amor incondicional? A igreja tem essa resposta. Mas nós transformamos a igreja em religião. Então, atualmente, nós estamos passando pelas pessoas, nós estamos passando uns pelos outros, mas nós não vivemos essa questão de pertencimento. E como isso é horrível. Nós passamos pela rua, não cumprimentamos mais as pessoas. Só que ser próximo uns dos outros exige uma consciência em todo o tempo. Em todo momento. Pertencer à família significa dizer que o teu problema é o meu problema e o meu problema é teu problema. E nós vamos juntos, sim, andar de tal forma próximos que nós vamos nos envolver nos problemas uns dos outros. Assim, nós podemos criar um ambiente onde nós podemos falar a verdade em amor. E eu acho que esse é o contexto, talvez o versículo ou o contexto mais mal utilizado de toda a Bíblia.
Porque falar a verdade em amor significa até mesmo reprovação, significa eu dizer para você, eu não concordo com o que você está fazendo. Não porque eu quero te ver mal, pelo contrário, eu não concordo com o que você está fazendo, mas eu quero te ver bem. E é por isso que eu estou te dizendo, e sendo muito franco para você, eu não concordo com o que você está fazendo. Falar a verdade em amor, ali, início dos anos 2000, que eu lembro, o pessoal falava uma bobagem, dizendo assim, não, é que tu tem que sentar com a pessoa e dizer assim, puxa, querido, é que assim, olha, não me leve muito a mal, mas eu quero te dizer que você está fazendo uma coisinha errada. E essa coisinha errada, assim, ela não, biblicamente, assim, não é tão apoiada assim. E papai do céu está brabo com você. Parecia, assim, a pessoa tinha problemas em falar a verdade. E falar a verdade em amor é o seguinte, dizer, puxa, eu estou tão comprometido contigo e com a tua vida, que isso que você está fazendo fere o Evangelho, ao ferir o Evangelho, fere a minha proximidade com você, e eu gostaria muito de falar para você como você poderia colaborar com o teu crescimento espiritual nessa questão. Então vá para Efésios capítulo 4, versículo 15. E às vezes, algumas vezes eu ouvi pessoas que foram corrigidas, dizendo assim, não, o fulano foi muito duro comigo, ele não falou a verdade em amor. Puxa, o que estava acontecendo? Não, só porque eu estava dormindo com a minha vizinha, o cara achou que podia vir falar para mim, dizer que eu não podia dormir com a vizinha. Mas foi grosseiro comigo, tu acredita? Eu digo, querido, ainda bem que tu pegou um cara grosseiro, eu teria pego um pau. Efésios capítulo 4, versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E tu vai dizer, mas que história é essa? Não está a falar aí. Não está a falar porque a NVI está errada. E me dou o direito de achar que a NVI traduziu a palavra errada. Tá? Porque Efésios capítulo 4, versículo 15, eu fiz uma comparação com vários textos. A NVI, ela diz que nós temos que seguir a verdade em amor. O que está certo, corretíssimo. Quem não quer seguir a verdade em amor? A Almeida Revista Atualizada, versão mais antiga, ela diz seguindo a verdade em amor na mesma ideia. Aí, eu tenho que me render a uma Bíblia que eu não sou muito fã, que é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Eu acho que é uma tradução um pouco pobre do próprio português, mas ela traz a seguinte tradução desse versículo, falando a verdade em amor. E aí eu tenho que dizer, os caras acertaram aqui. A nova versão transformadora, a NVT, ela também usa o mesmo termo, falaremos a verdade em amor. E a LTT, que é a tradução do texto tradicional, ela fala assim, mas nós, abre parênteses, constantemente, fecha parênteses, falando a verdade em amor. O que está corretíssimo, porque no original, o termo aqui é o mesmo termo de falar. Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar aqui botando o texto no grego, o texto no hebraico, porque eu acho que não funciona, mas aqui funciona. Porque aqui o verbo é o aleteu. E Paulo está falando aqui, aleteuontes, que significa ensinar constantemente a verdade. Porque o verbo ele está no presente ativo. Mas onde é que nós temos uma comparação no Novo Testamento? Gálatas capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim, acaso, e é o mesmo contexto, olha que legal, acaso me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? É o mesmo verbo aleteion. Então aqui deveria ser traduzido, mas nós, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo. Porque o capítulo 4, a ideia é a unidade do corpo. E o corpo não só segue a verdade em amor, ele expressa a verdade em amor, ele fala a verdade em amor. Então sim, quando nós vamos viver o contexto de família de Cristo, nós vamos falar a verdade. E falar a verdade, inclusive, às vezes é eu dizer para você, não é por aí, querido. Não é por aí.
E não adianta você espernear, não adianta você ficar bravo, não adianta você achar que eu estou pegando no teu pé, porque na verdade é por amor que eu estou dizendo não faz isso. Só que nós temos um outro problema. Como eu não quero falar a verdade em amor para o meu irmão, para não me dispor com o meu irmão não ficar chateado comigo e tudo mais, eu ligo para o facilitador, ou eu ligo para o pastor, ou seja, eu elejo a tropa de elite de Jesus, que aí esse sim, vem com um helicóptero, desce de rapel, atirando em todo mundo. E aí, agora eu entendo o porquê que o pastor em umas igrejas é tão temido. Porque a igreja não fala a verdade em amor, e quando vê uma coisa errada, liga para o pastor. Aí quando o pastor liga para falar com o fulano, e aí, Henrique, eu preciso conversar contigo. Ai, o que eu fiz de errado? Eu digo, mas por quê? Porque agora eu entendo. A igreja, incapaz de se corrigir a si mesma, elege a tropa de elite que vem com fuzil, dá tiro nos pecadores. E ou é o pastor, ou é o facilitador, ou é o presbítero. Às vezes eu digo, gente, olha, mando às vezes para um líder de ministério, alguma coisa assim, vai ter reunião do presbitério, o presbitério te convidou para vir conversar. O que eu estou fazendo de errado? Olha, não sei, tu está fazendo alguma coisa de errado? Me fala aí. O pessoal fica com medo, porque não vivemos o contexto de família. E isso também acontece quando um pai é o único que disciplina o filho. E às vezes a mãe, ela é boazinha, ela é querida, eu não disciplino meu filho. Aí meu filho fala uma coisa errada, eu faço o quê? Vou falar para o teu pai. Quantas vezes escutei isso? Quantas vezes? Aí eu morava perto da Eberly, dava o sinal da Eberly, quem morou lá perto do bairro São Ciro, Ana Rec, a gente ouvia o apito, dizia, pronto, daqui meia hora, meu pai está recebendo um relatório de o que eu fiz de errado, e daqui a pouquinho, eu estou com a bunda quente. Era certo. Mas a mãe era sempre tranquila, querida, ela deixava passar, deixava relevar. Ou às vezes ao contrário, às vezes o pai não quer se indispor com a criança, ele não quer que a criança tenha a visão dele como um pai duro, bravo, rígido. Então, a mãe é a disciplinadora. E aí ele faz alguma coisa errada, se a mãe não está perto, ele deixa passar. Se a mãe está perto, ele já olha para a mãe e sabe que a mãe vai fazer a disciplina. E aí quem cresce com a ideia de que é a carrasca, a dominadora, a que me impede de ser quem eu sou, a mãe. Por quê? Porque se não tiver um, pelo menos, do casal que domine, ninguém aguenta essa criatura. Então um tem que vestir a carapuça de disciplinador e tem que fazer a sua disciplina. Porque a família é disfuncional, estão entendendo? Porque às vezes a mãe não mora com os filhos, ela quer ser sempre a boazinha, ela leva só para tomar sorvete e andar de balanço na UX. Ou às vezes o pai não é presente na família, e aí é ele que no Natal dá o videogame que a mãe diz que não era para ser dado. Estão entendendo como é que funciona a dinâmica muito ruim? E aí nós transformamos isso na igreja. E aí nós deixamos de falar a verdade em amor, e com isso deixamos de crescer e seguir, e deixamos de operar como uma igreja, como família, porque o contexto de Efésios 15 diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função. Se você não tem função na tua família, alguém está sobrecarregado. Se você não está exercendo a tua função dentro da tua família, alguém na tua família está sobrecarregado. Se você não tem função nenhuma dentro da igreja ou na comunidade de corpo que você está presente, alguém está sobrecarregado. Cristo morreu por um corpo, para que todos os seus filhos fizessem parte agora da família de Deus e entrassem nessa ideia de família. Então hoje nós vamos celebrar a ceia, e eu quero que você celebre essa ceia não achando que Cristo morreu por você, mas lembrando que Cristo morreu por nós. E quando Cristo morreu por nós, Ele nos introduziu em uma família. E se Ele nos introduziu em uma família, nós agora temos um compromisso de amor com todos aqueles que estão ao nosso redor.
E esse compromisso de amor deve ser expresso por meio de todas as atitudes que eu puder, de serviço, de cuidado, de ligação quando houve algum problema, de me colocar à disposição de quando eu vejo a pessoa estar cansada, de ir até ela quando eu sei que ela está passando por uma dificuldade, ou não sei. Mas isso é ser família. Mais do que vir aqui, pegar um pedaço de pão e um copinho de suco e achar que está fazendo alguma coisa diante de Deus, nós tenhamos agora a consciência de que a partir desse momento estamos pegando os elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo e dizendo que sim, eu participo disso junto com essa família. Então agora o pessoal do louvor tem uma música para nós cantarmos. Nós vamos pegar os elementos, mas não participa ainda, tá? Pega os elementos e nós vamos participar todos juntos.